Apresenta Check-up no rádio. Olha, hoje, dia 24 de junho, é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Uma data criada para chamar a atenção sobre um problema de saúde pública que afeta especialmente a população idosa. As quedas são responsáveis por uma grande parte das internações, fraturas e até mortes entre pessoas com mais idade, e muitas delas poderiam ser evitadas com cuidados simples no dia a dia. Para falar sobre como prevenir esses acidentes e proteger a saúde dos nossos idosos, vamos com o quadro de check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas. Prazer imenso mais uma vez estar aqui no check-up no rádio, no Panorama 95, falando de um tema bastante relevante na nossa especialidade para a nossa população que está querendo envelhecer bem, envelhecer com saúde, viver muito e viver com muita saúde. Eu abordei esse tema há pouco tempo aqui, há mais de um mês eu acho, talvez, mas hoje era um dia bastante de coincidir o dia do programa e de coincidir o dia de prevenção de quedas. Na verdade, essa semana é a semana... Tudo a ver, né? É a Semana Mundial de Prevenção de Quedas. Então, mesmo já tendo falado há pouco tempo, eu propus essa temática que é bastante relevante. Só para os ouvintes refletirem, vocês podem imaginar, por exemplo, que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que sofreu uma queda, você acha que foi só um tombo, pode ter sido a última vez que ele conseguiu andar, né? Pode ter sido a internação, se essa queda levou à internação, como você disse, boa parte desses idosos fraturam. Pra você ter ideia, 95% das fraturas de quadril, fêmur e quadril são por quedas. Desses pacientes, 30% morrem no primeiro ano, 50% não voltam a andar. Então, essa queda que seu pai, seu avô, sua avó sofreu, foi uma quedinha, mas possa ser que tenha sido a última. Ou, se ele precisar internar, pode ter sido a última imagem que ele vai ver, vai ser o teto do hospital. Ninguém quer isso, né? Então, queda mata, é a principal causa de morte por causa externa. Queda incapacita. Como eu falei, metade desses pacientes não voltam a andar como antes. Um terço dos idosos, ou seja, de cada 3 idosos, um cai ao ano. Então, 30% dos idosos sofrem pelo menos uma queda ao ano. E essa queda, como eu falei, ela pode, em metade das vezes, fazer com que o indivíduo não volte a andar como antes. E se esse idoso fraturar, principalmente o quadril, ele pode morrer em 30%. Então, queda quando não mata, ela deixa incapacidade, ela deixa problemas. Ela é a queda em idosos, logicamente, ela não é um simples tombo, não, foi só uma quedinha, foi só um escorregãozinho. Não, saiba que o principal fator de risco para o idoso cair é ele já ter caído de novo, já ter caído antes, né? E saiba que a queda, quando ela aparece, ela não é só um acidente, não. Isso é um dos maiores erros que as famílias cometem, é achar que queda foi um acidente. Não. Queda é um sinal de alarme, é um grito que o organismo tá dando, dizendo que tem alguma coisa que não está bem, que o músculo está fraco da perna, que aquela artrose do joelho está atrapalhando ele andar, que aquele problema de visão que ele tem está fazendo com que ele não enxergue bem, ele não calcule bem os passos, tá dizendo que aquela diabetes está fazendo com que ele perca o equilíbrio por deteriorar, por destruir a inervação e a capacidade dele manter o equilíbrio. Está dizendo que ele está com algum problema de tontura, está dizendo que ele está tomando medicamento demais, medicamento que pode estar levando ele a induzir quedas. Então, quando o indivíduo idoso cai, a gente tem que acender todos os alertas possíveis, porque, como eu falei anteriormente, não é só um acidente. Não é só porque não é normal o idoso cair, não. É o organismo dando claros sinais, gritando, para que esse indivíduo seja avaliado, seja abordado, porque ele tem um risco muito grande de cair de novo. Tem alguma coisa que está fazendo ele cair.
Ele tem um risco muito grande de cair de novo. E cada queda é um risco aumentado dele não voltar mais a andar ou mesmo dele morrer. Doutor Belísio, quais são os principais fatores de risco que contribuem para quedas em casa ou na rua entre pessoas idosas? Boa pergunta, Marcos. A gente sempre pensa em fatores de risco ambientais. Não, eu vou fazer uma estrutura da casa, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, segura. Eu vou fazer um banheiro bem adaptado, colocar barras de apoio, alargar a porta, trocar o piso, deixar o piso escorregado, deixar o piso antiderrapante. Vou afastar os móveis para a parede, deixar o vão livre. Vou tirar fios do meio da casa, vou trocar o piso da própria casa, vou facilitar a locomoção dele, fazer com que a casa seja segura. Tirar os tapetes, procurar saber por onde é que ele caminha, por onde é que ele anda e tentar traçar locais que ele ande que sejam seguros, não ande em piso irregular, em calçamento, em calçada com buraco, com risco de cair, ter sempre ambiente iluminado. Então, isso é o que as pessoas devem ter, como isso é a obrigação de toda casa de idoso ser segura. E não precisa ser uma coisa requintada demais. É você chumbar uns ferros na parede, é você pegar aquele piso do cimento liso e transformar no cimento caspento, se não pode botar uma cerâmica derrapante, tirar um dia e afastar os móveis, botar no canto da parede. Medidas simples, as famílias têm que estar atentas. Mas o que mais você me perguntou de fatores de risco, lógico, um ambiente seguro é um grande fator, um ambiente não seguro é um grande fator de risco. 80% dos idosos que caem, eles caem dentro de casa. Caem no banheiro, eles caem escorregando no xixi, eles caem quando vão levantar para beber água, fica tonto e cai, eles caem da rede, muitas quedas de rede. Então a gente tem que estar atento a esses fatores extrínsecos, esses fatores ambientais. Mas o que mais impacta mesmo, os principais fatores de risco, eles estão no indivíduo. É aquele idoso que tem um problema de desequilíbrio, e esse desequilíbrio dele, ninguém nunca conseguiu identificar as causas, ou se identificou, tentou achar que era só uma causa e não abordou as outras causas, porque geralmente desequilíbrio em idoso ele tem mais de uma causa. É o osso que está doendo do calcanhar, do joelho, misturado com a perda de massa muscular, misturado com a vista que já não está tão boa, com o remédio que ele está tomando para gripe que dá tontura, com a pouca hidratação, com a queda de pressão, com a labirintite. Tem 3, 4, 5 causas que você tem que ir tirando, não adianta. Não, essa tontura é por isso, esse desequilíbrio é por isso, não. É por essas causas, são mais de uma causa. Então as principais causas, elas estão no próprio indivíduo. É você abordar o que a gente chama tecnicamente como fatores intrínsecos. Tratar a visão, tratar as causas de tontura, o que é que está fazendo ele ficar tonto, é um problema no labirinto, alguma outra coisa, é uma hipotensão ortostática, uma queda de pressão, botar esse idoso para fazer fortalecimento dos membros inferiores, tirar ele daquela hipoatividade, aquela história do idoso passar o dia sentado ou deitado. Ele vai atrofiar os músculos, ele não vai, porque vê. Se você passar muito tempo sentado, quando você vai levantar, você tem dificuldade de andar, você tem que estirar as pernas ali um pouco. Você passa um final de semana mais deitado, você fica com a locomoção debilitada. Imagina ele passar o dia todo, vários dias do ano. Então, tirar esse idoso do sedentarismo, não é se botar ele passar aí correndo, né? Pelo menos minimamente ele se movimentar mais dentro de casa, dar uma volta ali no quarteirão, fazer ele se exercitar, se for possível, fazer uma atividade física. Então, fatores intrínsecos, fortalecer essa musculatura, tratar a causa da dor, é o joelho que está doendo, tratar essa dor dele, tirar o medicamento que possa estar induzindo a queda de pressão, hipotensão, ou substituir esse medicamento por outro, é orientar que esse idoso não vá no banheiro à noite urinar, se ele tem problema com incontinência urinária, se ele tem tontura quando fica em pé, tentar providenciar um urinol para que ele urine ali do lado. Isso minimiza os fatores, isso são os fatores de risco, isso minimiza o idoso dele ter queda. Isso tem um impacto muito grande. Você vai estar
diminuindo o risco dele ter um evento que é a principal causa de morte por causas externas. Vai estar evitando que seu pai, sua avó, seu avô, ou você que é idoso que está nos ouvindo, que você não volte mais a andar, ou que você vá se interne, que a sua última imagem seja o teto do hospital, como eu falei no início da entrevista. Então, é você observar e tratar os fatores intrínsecos, aquilo que o indivíduo tem e que que está fazendo com que ele caia, mesmo que ele tenha a casa segura. Se você não tratar a vista, o equilíbrio, não tratar a dor, não tirar os medicamentos que ele está fazendo uso irregular, não orientar ele a levantar devagarzinho, esperar um pedaço, ingerir bastante líquido. A desidratação ela causa muita tontura, muita queda de pressão. Então, os fatores de risco principais estão no próprio indivíduo, são as doenças, são aquilo que causa dificuldade do indivíduo se manter em pé ou se locomover com segurança. Existem doenças ou medicamentos que aumentam o risco de quedas em pessoas idosas? Existem, Marcos, e isso é um drama, né? Porque existe, além daqueles medicamentos que muitas vezes os médicos, os colegas médicos necessitam utilizar e favorece o risco de queda, existem aqueles medicamentos que os indivíduos se automedicam, né? Então, classicamente, medicamentos que induzem sono, qualquer que seja o objetivo, porque tem medicamento que a gente utiliza para determinada coisa, mas ele causa sono, é um efeito colateral. Por exemplo, medicamentos para tratar depressão, para tratar epilepsia, por exemplo, medicamentos para tratar algumas doenças, eles causam sono. Então, se causa sono, ele causa desequilíbrio, ele aumenta o risco do indivíduo cair. Então, esses medicamentos têm que serem usados com bastante cautela, com bastante sabendo que o indivíduo tem um risco maior de quedas, fazendo uma orientação adequada para que ele possa utilizar o medicamento que seja indispensável. Se for possível a gente trocar por outro que não aumenta o risco de queda. Se tem um medicamento, você tem uma depressão, tem um medicamento que você possa utilizar e que ele não aumenta o risco de queda, é prudente fazer isso. Mas classicamente aqueles medicamentos que induzem sono, principalmente os de receita azul, os tarja preta, né? Os benzodiazepínicos, as drogas Z, os Zepans da vida, diazepam, clonazepam, lorazepam, esses são os mais perigosos. Mas também o ouvinte não se precipitar, esses medicamentos não podem ser parados assim de uma hora para outra. Quem está tomando tem que ter um acompanhamento para poder desprescrever, para poder desmamar esse medicamento com segurança. Se você para de vez, você pode ter um rebote, uma abstinência. Então, medicamentos que induzem sono são medicamentos que facilitam quedas. Não é que todo medicamento que induz sono vai facilitar, não. Tem alguns medicamentos que a gente utiliza para tratar insônia e a gente orienta, olha, toma quando for deitar e não levante mais. Espera o sono chegar e esse medicamento vai fazer o efeito só durante a noite, de dia você levanta tranquilo. Então, não é todo medicamento, não. Outros medicamentos que podem induzir quedas são, por exemplo, antialérgicos, medicamentos muito utilizados para gripe, para esses xaropes antigripais que os pacientes se automedicam muitas vezes. A grande maioria deles tem substâncias que induzem sono, principalmente os antialérgicos mais antigos de primeira geração, a desclofeniramina, esses medicamentos, eles podem induzir sono. Então, aumenta o risco dele cair. Vai tomar um xaropezinho para queda e sofrer uma queda. Então, assim, via de regra, é evitar a automedicação, é evitar tomar aquele medicamento que o vizinho conseguiu dormir, eu vou ver se dá certo para mim, evitar tomar aquele medicamento que fulano disse que era bom para aquilo ou para aquela outra coisa. Isso pode trazer uma reação adversa, e uma das principais reações adversas a medicamentos inapropriados para idosos são as quedas, que a gente já relatou aqui o quão grave é o idoso cair. Eu acho que a principal pergunta que todos fazem nesse momento é o seguinte: como adaptar a casa para torná-la mais segura para os idosos? É possível acontecer isso e assim, sem gastar muito, por exemplo? Sim. Existe um site chamado
Casa Segura. Você bota lá Casa Segura no Google, você clica e ele vai dizendo cada compartimento da casa o que é que você tem que fazer. Por exemplo, na cozinha de um idoso, os armários, os armários são altos, ele vai subir um banquinho para poder limpar as coisas lá em cima. Você tem que baixar esses armários, botar na altura dele para que ele não suba banquinho. Varal, as mulheres que estendem roupa, esse varal não pode ser mais aquele varal que ela levanta a cabeça e para estender a roupa tem que ser um varal baixo. Ela não levanta, porque levantando, olhando para cima, aumenta o risco dela ficar tonta e cair, além de não estar vendo os pés, tropeçar. Geralmente os varais são em quintais, e quintal tem plantas, tem piso irregular e assim por diante. São dois exemplos que impactam no dia a dia. Idoso, que é bem ativo, que gosta isso quase que todo dia a gente vê isso. Aquele avô, aquele pai que resolve tudo dentro de casa, e ele sempre tem uma escada que tudo que acontece ele sobe a escada para resolver. E as famílias, doutor, o que é que eu posso fazer? Tira a escada. Leva a escada. Não, ele vai ficar com raiva um dia ou dois e não vai ter. Mas se ele comprar outra escada, se ele tira a escada de casa. Foi até o Geraldinho até que me falou que seu Geraldo fazia isso, né? Eu disse a ele, Geraldinho, tem que tirar a escada. E se ele comprar outra escada? E se ele comprar outra escada, você vai vender a escada até que não tem escada em casa, né? Então, algumas coisas assim, são simples de você, até que ele entenda que não pode. Não pode. Eu tenho um paciente que é atleta de futebol, ele joga futebol, tem quase 80 anos, 70 anos, foi jogador de futebol quando era na cidade vizinha, e até hoje ele joga bola. Então ele tem um risco de cair, fraturar? Tem, mas ele cuida do osso dele, ele faz densitometria, ele toma cálcio, ele se cuida. São quedas evitáveis, mas no momento que eu perceber que não dá mais para ele estar disputando a partida de futebol, vou ter que dizer, olha, aí o risco supera o benefício, né? Então vamos parar com isso. Então, se é aquele idoso que tem osteoporose, tem o risco de cair, você tem que tomar medidas, baixar o armário da cozinha, o varal tem que... E assim, é chegar e fazer, tirar os tapetes, jogar os móveis no canto da parede, chegar e já fazer a reforma do banheiro e trocar o piso e, lógico, tudo conversado, e se ele tem autonomia. A gente tem que respeitar a autonomia do idoso, a independência, ele quem manda na vida dele, se ele for lúcido. Mas essas medidas precisam ser implementadas antes que ele nunca mais volte a andar, ou antes que ele frature e tenha que se internar. E 30% desses pacientes que fraturam, eles morrem, e para que a imagem não seja só, a última imagem não seja o teto do hospital. Doutor Belis, pegando o gancho aqui do pai do Geraldinho, né, que é uma pessoa muito querida, mas é muito teimoso, né? É mais fácil você convencer uma criança ou um idoso? Rapaz, a criança, você tem ascendência sobre ela. Ele segue as regras da sua casa, teoricamente, né? Então, É você que manda. é você quem manda. Mas um idoso é mais difícil, ele tem uma história, quem manda, a hierarquia... A hierarquia pesa? Pesa muito. Você sempre é o filho, e ele sempre... Por isso que, às vezes, profissionais como fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas não conseguem tratar o pai ou a mãe ou o avô, a avó, porque na hora que o exercício fica um pouco desconfortável, eles, não, eu sou o seu avô, quem diz aqui sou eu, eles não conseguem evoluir. Então, essa questão da hierarquia é mais complicado você convencer o idoso, não que eles sejam pessoas teimosas, é porque tem incutido na mente dele, tem no inconsciente, que quem manda, na verdade, a decisão final é dele, que é teoricamente o dono da casa, mesmo que a gente seja... Manda na casa e no filho. Manda na casa, o filho dele, quem manda é ele. Então, é convencimento, Marcos. É saber que idoso a gente tem que ter paciência. Às vezes uma coisa que você consegue convencer uma pessoa em 5 minutos, você só consegue convencer um idoso em 6 meses. Eu só consegui baixar o varal da casa de fulano, da minha avó, da minha mãe, com 6 meses de convencimento. Fui tentando. Aí você diminui o fator de risco. Só consegui convencê-la de uma reforma na cozinha, de eu baixar esses armários,
de eu tirar aquele amontoado de móveis do meio da casa depois de um ano, mas conseguiu. Então tem que ter paciência, tem que ser aos pouquinhos. Não é depois Um dia você consegue, né? não é depois da entrevista aqui de Dr. Belísio, você chegar em casa, chutar o balde, vai ser assim, vai ser assado. Às vezes alguns funcionam dessa forma, mas a maioria tentar convencer, lembrando que o idoso não é como uma criança que ele vai aceitar a sua regra, não. A regra é a dele, principalmente se ele tiver autonomia, se ele tiver independência. A nossa ouvinte Mariazinha coloca o seguinte: como convencer o idoso a se prevenir? A minha mãe não aceita de jeito nenhum. Ela disse que quer. Quais são as dicas para convencer a mãe dela, por exemplo, que tem que se prevenir? Prevenindo de quedas. De quedas. A gente pega muito esse tipo de pergunta aqui no rádio, no consultório. Na verdade, assim, não tem uma fórmula, não. A gente tenta, como qualquer outra pessoa, a gente tenta mostrar. Por exemplo, se o senhor quer sofrer uma queda e não voltar mais a andar, tá aqui, ó. Eu tenho essa lista de pacientes aqui, 30% deles que caíram, não vieram com essa mesma conversa que o senhor está dizendo aí, ou a senhora, eles caíram e não andaram mais. Ou caíram e não voltaram mais. Morreram, sofreram muito em cima de uma cama com fratura, passaram muito tempo debilitados e morreram no ano subsequente. É a questão de tentar convencer. Não pode rotular, não, que ela é teimosa, que ele é teimoso, que não consigo, que ele não quer se cuidar. E precisa, às vezes, até de profissionais da área da psicologia para entender por que esse idoso reluta tanto em querer se prevenir. Às vezes as famílias não conseguem realmente fazer com que aquele idoso tenha um senso de assumir a responsabilidade de se cuidar. Não, eu tenho que cuidar de mim para poder eu ver meu neto brincar o São João. Hoje é o dia de São João. Eu ver meu neto soltando fogos. Para que eu faça isso, eu posso estar caindo, fraturando. Eu tenho que procurar me cuidar. Realmente eu vou seguir a orientação da minha filha, que quer me levar para fazer uma avaliação médica. E isso talvez me leve a poder soltar fogos no próximo ano com meu neto, ou no São Pedro já, né? No São Pedro, a brincar com meu neto. Convencimento, Marcos, paciência, evitar rótulos, evitar estigma. Não, ele não consegue, eu não vou tentar mais. É muito mais fácil, não estou dizendo que é o caso da ouvinte. Mas é muito mais fácil dizer que a pessoa não quer, não consegue, e você não se envolver nessa questão de convencimento, às vezes até com a busca de um profissional que possa, profissional que eu digo da área da psicologia, que sabe lidar com esse tipo de situação. Por que esse idoso, todos os idosos querem se cuidar, e por que só meu pai não quer, porque ele é diferente dos outros, ou porque alguma coisa tem nesse sentido. Na maioria das vezes tem alguma coisa. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belício. Doutor Belício, eu já tenho 68 anos e eu tenho o costume de ficar com as luzes da casa todas acesas. Aí os meus meninos reclamam que eu gasto muita energia, fica tudo aceso. Aí deixa uma única lâmpada acesa para o acesso da casa. Mesmo eu conhecendo todos os cômodos e por onde eu vou andar, mas é muito importante estar de luz acesa, ou não? Me responda essa pergunta. É importante? É só fazer o cálculo. Vamos pensar. Quanto é que custa uma fratura de fêmur? Quanto é que os filhos vão dispendiar de tempo para ir ficar um paciente internado, de tempo para fazer as coisas que a senhora faz dentro de casa, de contratação de profissionais para reabilitar, na fisioterapia, de medicamentos que vai utilizar. Será que essa luzinha acesa não é mais barato do que... não é mais em conta do que uma fratura de fêmur, não? Então, pensem bem. Determinadas economias, não vou fazer isso porque estou gastando energia, esse exemplo, que é caro, que é não sei o quê. Pense bem, o cálculo de uma fratura de fêmur, o cálculo de você perder sua mãe, sua avó. Lembre que esses pacientes que caem em fratura, se ela cair em fraturar, ela vai ter um risco de morrer em 30%. Qual é o câncer que tem essa mortalidade? Alguns cânceres são, quando tem 30%, são devastadores. Então, você tem que ter essa ideia. A economia da luz pode fazer diferença
Quando você botar na ponta do lápis, realmente se fraturar, talvez seja mais caro. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer mais uma terça-feira. Você perdeu aqui, rapaz. Dizer que hoje... Não, eu soube, mas eu estava acompanhando em casa. Mas você perdeu. Eu vi ao vivo. Vou lhe mandar o vídeo daqui a pouco. Né? Tá certo. Mas agradecer aí a todos que nos assistiram, mas dizer que hoje hoje tem um Malvadão em campo. Estamos classificados. Para quem não já, acreditava, a gente deu um baile. Foi um recadinho para Geraldinho? Para Geraldinho não, a gente deu um recado para o mundo. A gente colocou o Chelsea no bolso. A gente não pegou um time, ficou retrancado e jogou por uma bola, não. A gente dominou as ações. O Chelsea bateu, tentou, mas não teve jeito. O Malvadão ganhou e ganhou bonito. A emoção daquele jogo foi parecida com aquela emoção da final de 2019. Então, o ouvinte Alexandre, saudações, o Alexandre Muniz aqui tem outra pergunta para o Dr. Belísio Neto, né? Ele botou: é possível uma pessoa na idade de Geraldinho vestir uma camisa e ter problemas de memórias, se apaixonar e gostar de usar direto essa camisa? É possível, só acho que a causa não será a perda de memória, talvez seja o encantamento, né? Talvez seja ele ficou bonito com a sedução da camisa, de se sentir bem, campeão, time de ponta. Eu acho que, viu, Alexandre, mandar um abraço para ele, mandar um abraço para a mãe dele, dizer que talvez não seja a memória, não, talvez seja a sensação do prazer. Eu vou até combinar com a dona Irani, que é a esposa do Alexandre, porque assim, essa camisa virou sagrada, porque assim, o Geraldinho vestiu a camisa do Flamengo. Eu acho que vou até sortear essa camisa amanhã com os nossos ouvintes, né? Rapaz, uma camisa antiga, né? Uma camisa que realmente marcou época, inclusive no Flamengo. Né? Se for sortear amanhã, eu tô ligando aí, botando meu nome. Se a Irani aprovar, né, autorizar, não vou nem lavar, ela vai até com suor de Geraldinho. Foi a esposa de Alexandre? Foi que doou, ele fez o desafio e doou a camisa ainda, né? Pronto, o Alexandre disse que a camisa é dele, pode sortear. Pronto, amanhã eu vou sortear. Rapaz, vai levar mesmo. Gente, essa camisa aqui, ela é histórica, né? Geraldo Oliveira vestiu essa camisa aqui, né? Então nós vamos sortear amanhã com os nossos ouvintes. Olha, tem até o patrocínio da Ali, olha. Camisa linda. Do tempo da Olímpia, essa é uma relíquia. É uma relíquia. A camisa aqui tem o quê? Tem uns 10 anos mais de 10 existência? Anos. Mais 10 anos. Pronto, e vai até com o suor do Geraldinho. Quer cheirar, doutor Belísio, o suor do Geraldinho, não? Não. Deixa quem ganhar, né? Deixa ganhar. Um abraço, viu? Valeu, um abraço. 7h47. Já a gente volta com mais informações.